Hoje eu estava meditando na Bíblia fala sobre as cartas de Paulo, cartas aos Efésios, cartas aos Coríntios, cartas aos Eclesiastes, nas cidades. Aí eu te pergunto, Paulo mandava as cartas falando sobre as igrejas. Eis que você tá fria, ou tá quente, ou oxalá tivesse quente. E algumas cartas ele elogiava e algumas cartas ele criticava as igrejas. As igrejas de Filadélfia, as, falava sobre as igrejas, sobre o que as igrejas estavam passando. Aí hoje eu te pergunto, hoje você mandaria uma carta para sua igreja que está passando por dificuldade, em que os povos estão rebeldes? Ou você iria lá tentar recuperar algumas dessas ovelhas? Paulo mandava as cartas criticando as igrejas, algumas ele elogiava e algumas ele criticava, que as igrejas estavam rebeldes, falava isso, falava aquilo. Mas você, se você for um homem de Deus verdadeiro, você escreveria uma carta para sua igreja que está rebelde? Ou você iria lá fazer umas orações e falava, Senhor, me manda lá naquela igreja para que possa recuperar um pouco. Um dia eu estava em casa em oração e Deus falou para mim, mas meu pai, ir numa igreja, numa cidadezinha. E nós fomos na cidade sem saber o que estava acontecendo. Chegamos lá, começamos a fazer visita nas casas dos irmãos. E à noite fomos congregar. Quando os irmãos começou a levantar e agradecer a Deus que Deus tinha mandado uns anjos lá e libertado a igreja. Aquela irmandade toda estava parada, que estava em contenda com o cooperador da igreja. E Deus restabeleceu aquela igreja. Aí hoje nós ficamos, às vezes, vendo as cartas de Paulo, que ele julga e condena certas igrejas. Mas não seria mais certo, de vez dele mandar carta, ele mandar alguns homens de Deus para ir lá, recuperar algumas da Irmandade, como Deus fez comigo e com meu pai, libertar uma igreja. Ninguém estava mais congregando, Deus mandou nós lá, Deus nos mandou e libertou a igreja. Será que não seria mais certo Paulo voltar naquela igreja e tentar recuperar aquela igreja? Ou ficar condenando e julgando pela carta? Aí fica essa crítica. Algumas igrejas ele elogiava, que estava lindo, maravilhoso, e todo mundo estava fiel a Deus. E outras ele começava a amaldiçoar porque estava em pecado. Eu acho que como homem de Deus ele deveria voltar lá e tentar recuperar a igreja, recuperar a irmandade. Alguns talvez não teria mais solução, mas alguns conseguiriam se recompor, restabelecer. Não que eu sou melhor do que Paulo. Eu só estou falando que Deus me usou. Eu não sou melhor que Paulo, que coitado, perto dele eu sou pequenininho, nem perto de Paulo, Deus fez muita obra com ele. Mas eu falo assim, como Deus mandou eu e meu pai lá naquela cidadezinha libertar aquela igreja, ele podia também ter voltado naquelas igrejas que ele manda cartas julgando e condenando para recuperar a igreja pelo dom que ele tinha. Ah, aquela igreja não tinha mais recuperação. Tudo tem recuperação. Tudo tem recuperação. De 100, se você conseguir salvar 5, 10, é muita coisa. Tá? Quando Deus foi destruir a cidade, Senhor, se tiver 10 na cidade, o Senhor não destrói? Não destrua. Se tiver 5, Senhor, o Senhor não destrói? Não destrua. Se tiver 5 pessoas, eu não vou destruir a cidade. Se tiver 5 pessoas fiel a Deus. Se tiver 5 pessoas fiel a mim, que não estiver na prostituição, eu não vou destruir a cidade. Então Paulo também podia ter feito isso. Se conseguisse salvar 5 daquela cidade lá, daquela igreja, era grande. Aí eu fico meio pensando, rapaz, fica mandando carta condenando uma igreja e outra ele fica elogiando. Mas não seria mais fácil ele voltar lá e falar com aquelas irmandades, tentar restabelecer aquela igreja? Se eles conseguissem salvar 5 daquela igreja, era bendito e louvável a Deus. Mas como eu não entendo muito,